Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro episódio da Lomcast. Hoje, 23 de abril, Dia Internacional do Livro. Então, não poderia ser um episódio diferente. Vamos fazer um episódio especial. Vamos falar desse livro aqui, do Brain Intelligent, mas não vamos falar só do livro, não. Vamos falar com o autor do livro e nós não vamos falar só do passado, dos conceitos que o livro traz, no livro de 2017, mas de o que, como esses conceitos ou como esse contexto ajuda na nossa interpretação, em nosso entendimento do que é branding hoje e o que vai ser também no futuro. E para falar disso, como eu falei para vocês, eu já vou dar entrada aqui para nosso convidado, que na verdade é dois em um. Hoje temos o nosso convidado, o Jaime Troiano, e também, né, nós vamos apresentar a Daphne também, que é a Daphne Cantoya, que ela é gerente de branding na Troiano Branding. Então, dois em um, uma alegria total. Vamos trazer eles aqui para nosso palco. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa Tudo Olá, boa bom? noite. noite. Boa noite a Dá, todos. dá para escutar aí certinho? Tudo tranquilo? Perfeito. Perfeitamente. Que bom, que bom. Muito obrigado aí pelo aceite, né, por ter vindo até as Longcast justamente para falar um assunto que, bom, Jaime, estamos falando, né? Você é um pioneiro, né, da área aqui no Brasil, trouxe isso com muita força, já tem mais de 30 anos, então, trabalhando na área e trazendo muitas coisas que também, né, a gente estava mostrando para o pessoal, o teu livro aqui, é um livro que eu falo que até o dia de hoje, em português, o maior livro, o melhor livro que eu li, e eu aprendi demais. Então, muito obrigado aí, Jaime, pela sua inspiração e por trazer todo esse material aí e compartilhar com a gente. Obrigado pelos elogios. Imagina, merece, né, Daphne? Ele merece esses elogios. Depois de 8 anos de empresa, o que você acha aí se estamos em frente a um pioneiro e um mestre aqui do branding? Ok. Eu acho Gente, que Oi? fala, Daphne, pode falar. não, eu ia só corroborar que o Jaime ele fica tímido, mas ele é a sumidade do branding, assim, no Brasil. Eu acho que, quando a gente escuta ele falar, lê o que ele escreve, a gente tem que escutar com muita atenção, porque realmente, se existe esse tema no nosso país, ele com certeza é um dos Ah, precursores. minha mãe ia gostar de ouvir isso que ela está falando, que você está falando. Muito obrigado, viu? Merece. A gente faz isso com muita paixão, é dessa paixão que vem todo o resultado do nosso trabalho. Esse é o segundo livro que eu publiquei. O primeiro chama-se As Marcas do Divã, o terceiro chama-se Qual é o seu propósito? O quanto o propósito inspira empresas, marcas e organizações do século XXI. Em breve tem Uhum. mais um, depois eu conto para você. Isso, perfeito. Esse aqui, Esse né? Ó, com a Cecília Russo Toiano, que é a que beleza! Ah, autógrafo da Cis. assinadinho por ela e tudo, né? Muito Assinadinho por ela. obrigado. Não, a gente faz isso com muito prazer e do nosso trabalho flui essa produção literária que explica um pouco do que nós pensamos em fazer para dividir isso com o mercado, né. Um dos papéis de ser pioneiro é poder dividir com os outros essa inspiração. Perfeito, perfeito. E é isso, Jaime, que a gente quer fazer hoje. Esse espaço é para isso, é para justamente trazer pessoas, né, profissionais da área, que possam contribuir com quem está começando, com quem já está na área, com quem tem uma marca e gostaria também aplicar esses conceitos e essas ideias. E por isso que eu achei até legal, e justamente hoje, no Dia Internacional do Livro, poder utilizar esse livro do Brian Intelligent como contexto, né? Então, e a partir disso também refletir um pouco sobre o branding hoje em dia. Então, Jaime, eu vou começar aqui, eu vou me tomar o atrevimento aqui de ler algumas dessas frases. Eu sei, gente, que é a minha seleção, né, daqui de frases do livro. Então, leia o livro, né, completo, acompanhe o Jaime ali e toda a sua equipe em todos os conceitos e todas as ideias que eles trazem, mas aqui tem um recorte, querendo ou não, do que eu acho também muito importante. E vamos começar, né, com uma frase que é um clássico, né? Um clássico aí, e é: a marca não é um tapume atrás do qual a empresa se esconde.
ela é, na verdade, uma vitrine para mostrar a essência da companhia. E aí, Jaime, conta um pouco pra gente, hoje, nos dias que hoje vivemos, dias de inteligência artificial, como que está essa abertura ou essa vidraça? Está meio opaca? Está virando tapume mesmo? Ou as pessoas estão realmente, ou as marcas estão tendo essa autenticidade? Olha, nós estamos no meio de um caminho muito delicado, porque ainda há algumas empresas que acham que marca se constrói da porta da rua para fora. No entanto, há outras que fazem um trabalho brilhante e até com o apoio e o entrelaçamento das relações com a turma de recursos humanos e gestão de pessoas, que sabe que se a marca não tiver consolidada dentro, se as pessoas dentro não acreditarem nos princípios, nos valores, do propósito daquela marca, é muito difícil você criar embaixadores e ir para a rua. Perfeito. Então, realmente, digamos assim, é essa dualidade. Não dá para ser tudo para fora, nem também tudo para dentro, porque no final das contas a marca acontece nesses 2 universos, né? Exatamente. Legal. E vamos para uma segunda aqui. A razão de ser do branding é alimentar o poder das empresas e ter impacto significativo na sociedade, mais do que apenas no mercado. Essa daqui já é um posicionamento bacana também. Por que que você colocou isso, Jaime? Não é, Qual que é a tua eu visão do branding? tá bom. Eu acho o seguinte, a gente pensa em branding muitas vezes como uma ferramenta de geração de negócios. Só que muitas vezes ao fazer isso, você gera necessidades ou expectativas de necessidades irrealizáveis, você gera endividamento, quando o branding é uma forma de criar laços, não só com o mercado, mas com a sociedade, para, de fato, projetos de felicidade poderem ser realizados plenamente, né? Ah, eu queria contar um caso rapidamente, Sim. que está num outro livro que vai sair daqui a um mês e meio, né? Que é a história de um conto do Machado de Assis. Você tem grandes contistas do Chile, mas nós temos grandes contistas do Brasil, como você bem sabe, né? Não, então É, nós temos então, eu sou já do mundo, Jaime. Eu nasci na Argentina, eu nasci na Argentina, mas assim eu já me sinto parte do mundo, me sinto parte do mundo. mas não abandona a Argentina, pelo amor de Não, Deus, não, tá? não. Então, esse conto do Machado de Assis chama-se O Espelho, uma nova teoria sobre a alma. É um título pretensioso do Machado de Assis. E o que ele conta é o seguinte: uma pessoa no século XIX, no Rio de Janeiro, era um alferes. Alferes é um militar, né? Ganhou uma farda linda, maravilhosa, sim. Ele se olhava no espelho com muito orgulho com aquela a farda. Muito bem. Quando ele ia ao espelho sem a farda, ele não se via, ele não se enxergava. Bom, eu estou fazendo esse paralelo porque marca não pode ser uma farda que cria uma identidade para nós. Ela pode ser uma grande forma de nós nos apresentarmos para o mundo, mas com ela ou sem ela, nós continuaremos sendo pessoas importantes. Então, esqueço que farda, marca é farda, né? Eu queria Perfeito. só complementar, que aqui na Troiano a gente trabalha sob um propósito que criamos histórias de marca, inspiramos histórias de vida. Eu acho que isso é muito importante para entender essa frase que o Jaime trouxe no livro dele, porque a nossa vida ela está entrelaçada com marcas. Todos nós temos histórias relacionadas a marcas positivas, negativas, marcas que nos emocionam, marcas que nos inspiram. Eu acho que o grande motivo de eu gostar de trabalhar de branding, da gente, ser apaixonado pelo que a gente faz, é saber que não é só uma transação comercial, que a gente está lidando aqui com sonhos, com expectativas, com inspirações de pessoas e de consumidores reais. Por isso que até nosso trabalho é muito embasado em pesquisa, em ouvir o consumidor, em saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e traduzir isso em estratégias para que isso seja verdadeiro na vida das marcas. Perfeito. Que legal, que legal. Isso é muito importante, justamente não dá para esquecer, né, o principal ator de tudo isso aqui é quem se beneficia com essa marca, com a existência dessa marca, né. Então, essa questão de realmente não impactar apenas o mercado, mas ainda
a sociedade, é porque estamos olhando para pessoas, né? E pessoas que vão Sim. construir essa sociedade, né? Muito Exato. legal. E tem outra frase aqui que, na verdade, eu já coloquei algumas vezes no Instagram, nas redes sociais, justamente porque ela trouxe muita clareza para mim qual foi a saída. Eu trabalhei por um tempo aí em agência de publicidade e acabei saindo da publicidade justamente para o branding por essa questão, né? E eu acho bem bacana essa frase que diz assim: é impossível imaginar que o branding tivesse evoluído com tanto como negócio, sem o vácuo que a maior parte das agências deixou no mercado por não entrarem preparadas e intencionadas em fazer aquilo que historicamente faziam para alimentar o poder das marcas, né? Então, em algum momento, né, e não digo todas, obviamente, aqui a gente não pode, né, generalizar, mas com certeza muitas agências se perderam e pararam de ser agências de publicidade que justamente empoderavam as marcas e viraram talvez criadoras de posts, né, e gestoras de redes sociais. O que você acha hoje, Jaime, em que situação estamos hoje, né? Voltamos a melhorar isso ou ainda estamos, né, capengando nesse sentido? Agora, nós estamos sempre indo para frente e dando, às vezes, alguns passos para trás, como caranguejo, né? Mais ou menos esse é o movimento de qualquer mercado. Eu acho que há agências hoje que têm uma visão muito criativa e muito enraizada em pensamento de consumidor, não tenho a menor dúvida disso, e algumas que têm esse trabalho mais burocrático de geração de anúncio, de em caráter digital ou offline, etcétera, né. Agora, Sim. eu não vejo uma resposta única para isso não, assim, eu acho que o movimento é sempre esse gradual de ir para frente e repensar. Olha, recentemente eu li que, hoje, aliás, há pouco tempo, essa semana eu li no meio mensagem, uma informação interessante. As empresas que ganharam o prêmio de criatividade com prêmios internacionais são as empresas que estão faturando mais do mercado. Ou seja, criatividade, porque você entende a natureza do pensamento e o sentimento dos consumidores, é essencial para você construir coisas de valor, né? Agora, nem todas Uhum. são assim, vamos falar a verdade. Sim, sim, com certeza. Mas legal, legal trazer essa questão e essa notícia também, né? Então, nós precisamos, né, para a construção de marca, para a gestão ali, ter essa criatividade, né? Não sei, Muito. nas equipes internas e também como suporte também para aquelas outras empresas que trabalham unicamente na parte do branding. Mas precisamos que seja uma criatividade estratégica, né? Que seja alinhada com o que a marca realmente está querendo levar e não colocando mais madeira para esse tapume ali das Exato. marcas. E eu acho importante também que essa criatividade ela vem muito do contexto. Eh, aqui na Troiana a gente trabalha com uma equipe bastante multidisciplinar, tanto em formação quanto de, enfim, backgrounds de vida. E eu acho que fomentar essa criatividade para criar estratégias que façam sentido, vem muito do que você lê, do que você assiste, do que você escuta. Boa. Então eu acho que não é só sentar e ser criativo para fazer estratégia. Eu acho que você precisa sempre alimentar esse contexto, alimentar o seu repertório de todas as formas e conversar com gente diferente, conversar com gente que pensa diferente de você. A gente fica muito nesse mundo aqui, São Paulo, Faria Lima, e às vezes a gente precisa ir no mercado, conversar com a caixa do mercado para saber qual que é o produto preferido das pessoas e etcétera. Então, a criatividade se alimenta de repertório e eu acho que isso é bem importante na construção. Ótimo, ótimo. Realmente, como você fala, né, Daphne, é uma questão que a criatividade existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando, né? E esse trabalho é de pesquisa, esse trabalho é de escutar esse mercado. Legal, demais, demais. Vamos lá, vamos colocar mais algumas questões aqui, né? Eu gostei essa daqui também, uma das minhas preferidas, porque tem a ver essa característica meio mágica do branding, né? Branding não é xamanismo nem mágica, mas ela é capaz de algo semelhante, né? Transformar em comportamentos concretos as crenças, apegos e envolvimento sentimental que temos com as marcas. Então,
isso aqui, né, também, como que você vê hoje também, Jaime, a questão de trazer essa parte emocional para o mercado das marcas e quanto esse papel é importante? Bom, isso sempre foi e vai continuar sendo a chave das marcas mais valiosas, né. Eu citei agora há pouco o Machado de Assis, Machado. agora eu quero citar o Fernando Pessoa, o grande poeta português, né, que diz num determinado momento da sua famosa famoso poema Tabacaria, que é uma aula de branding para quem quiser, né. Ele diz o seguinte: olhando para frente da casa onde ele morava, tinha uma tabacaria. Ele olha para o movimento da tabacaria de gente entrando e saindo, né. E ele fala em determinado momento o seguinte, ah, a tabacaria, eu estou dividido, perdão, estou dividido hoje entre a lealdade que eu tenho àquela tabacaria como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Então, as marcas praticam isso sempre, porque a tabacaria fisicamente é um produto que eu vendo, mas esse produto, que você bem falou, é carregado de simbolismo que aumenta e alimenta os nossos sonhos. São as duas coisas ao mesmo tempo. Que legal, e vem tudo a ver com isso que nós estávamos falando, né? E eu acho que aqui tem uma frase né, que você também traz e que você fala bastante, que é a questão de consumidores dizem o que pensam, mas fazem o que sentem, né? E tem a ver com essa tabacaria também. Então, digamos assim, o sentimento acaba, né, sendo a maior, digamos, força motriz das pessoas, né? Então, como nesse mundo talvez de Big Data, de métrica para cá e para lá, como que você vê que o profissional de branding ou pessoas também até empresários deveriam estar coletando informações desse sentimento, né, que é a força motriz do cliente? Sim. Essa frase ela é ótima, eu acho que ela define muito essa relação entre marcas e consumidores, porque é isso, às vezes a gente tenta pegar o pulso, né, e a gente fala muito que é muito importante medir o pulso do consumidor, eh, na superficialidade, a gente tem que meio que trucar o consumidor para entender de fato o que que ele está sentindo, porque ele pode dar uma resposta para você e os dados podem dar uma resposta para você, né, quando você fala de dados, muito superficial, e aí vai do da inteligência, do repertório, como eu disse, dessa nossa vontade de cavar mais fundo e de entender o que aquela resposta significa de fato. Já que estamos falando de frases, tem uma frase sobre dados que a gente gosta também muito, ela não é muito politicamente correta, tá, nos dias de hoje, Eu sei o que vai mas falar. tudo O bem, olha que eu acho que eu sei qual que você vai dizer e é uma das que eu tenho aqui, vamos lá. né, mas é que a gente tá obesos de informação e anoréxicos de insight. É Então isso quando a aí. gente olha milhares de reportes e a gente tem inteligência artificial que coloca dados e informação na nossa mão de uma forma muito fácil. Dado tem muito, a gente tem muito dado, então estamos no mar de dados. O que que esses dados significam de verdade? Qual que é o pensamento inteligente que a gente consegue extrair de todos esses dados? É isso que faz a diferença numa estratégia que vai fazer de fato diferença para uma marca e para o É. consumidor ou não. Então, é preciso muito tomar cuidado, porque dado por dado, sem pensamento inteligente por trás, é só um dado. É só Você um dado. sabe que nos Estados Unidos, na década de 30 para 40, um grande psicólogo, que era europeu, mas foi morar nos Estados Unidos, o Ernest Ditcher, ele nos ajudou a fazer o seguinte raciocínio, ele criou as pesquisas motivacionais. Por exemplo, foi ele que deu o caminho estratégico para a boneca Barbie, né? Que Olha. era outra coisa. Passou a ser esse objeto de desejo com o trabalho dele. E ele fazia também projetos com, por exemplo, uma fabricante de eletrodomésticos com lavagem, máquina para lavar roupa.
E o fabricante se cismava de dizer o seguinte, que olha, essa máquina é rápida, ela lava tantos quilos de roupa em 1 hora, a roupa não estraga, etc. E tal. E ele falou: não é isso que está em jogo. O que está em jogo, acima de tudo, é que você liberta a dona de casa de um trabalho muito pesado e enfadonho. Pronto, isso mudou completamente a forma de vender máquina de lavar roupa. A gente aqui mesmo, sabe, de estudos que a gente fez com o automóvel, que é o seguinte: se você pergunta para um homem, por que que você, homem, vamos falar de homem agora, para esse carro, você comprou esse carro? Olha, esse carro é bom porque tem um alto valor de revenda, pouca assistência técnica, né? Ele consome pouco combustível, sempre atributos muito racionais. Quando a gente vai conversar com essas pessoas, numa rodinha de conversa, num bar, etc., a gente escuta essa mesma pessoa falando assim: olha, depois que eu comprei esse carro, sinto que as pessoas me olham de um jeito diferente. Ou seja, o que ele sente é isso, né. Não adianta mudar o atributo físico apenas, né. E tem muita Claro, claro. empresa que faz questão de fazer, no anúncio de um produto ou de um serviço, uma bula de remédios, né, cheio de atributos físicos, quando o que interessa e o que move as pessoas é esse sentimento mais profundo. Justamente, né? O que, digamos assim, a transação vem pelo atributo físico, mas o vínculo é criado pelo aquilo que a marca entrega de valor e entrega de fato para Exatamente. como percepção, né? Ótimo, ótimo. E aí eu vejo aqui que essa frase que vem agora justamente tem a ver com tudo isso aqui, com essa, digamos, excesso de informações e como que nossa profissão tem, digamos, um papel muito importante justamente para fazer essa leitura, né? E a frase diz assim: branding exige a porosidade do pensamento integrador, a capacidade de absorver ideias e descobertas que provêm de diversas fontes e sentir prazer em fazer essa costura. Então, digamos assim, é isso que é a nossa profissão e você continua acreditando nisso, Jaime? Digamos assim, a nossa profissão tem essa questão de integrar, de juntar, de linkar para construir algo Ah. novo, vamos dizer assim? Olha, a Daphne já tocou nesse ponto, que é o seguinte: a nossa grande fonte de inspiração não são obrigatoriamente livros técnicos. A nossa grande fonte de inspiração não é um dado concreto de uma pesquisa quantitativa. A nossa grande fonte de inspiração é essa habilidade para buscar elementos dos sentimentos que estão dispersos na sociedade, né? Que se encontra no cinema, nos livros, no teatro, nas ruas. Eu acho que quem não gosta de andar na rua, quem não gosta de andar de metrô, quem não gosta de andar de ônibus, quem não gosta de escutar a conversa dos outros, nunca será um grande profissional de branding, entendeu? Eu sempre Claro. falo: "Ó, se um dia você tiver a oportunidade de convidar o Jaime para jantar, você tem que tomar cuidado que ele Na casa provavelmente, dele. né, na sua casa, provavelmente ele vai abrir o armarinho ali do banheiro para ver o que que tem lá O que dentro". tem E lá eu acho dentro? que isso exato. Eu acho que isso é um comportamento que é esperado de quem trabalha com marcas e que tem quem trabalha com gente, né, porque é essa curiosidade de entender o porquê das coisas, o que tá por trás das coisas. Você só num mundo que tá tão saturado de marcas, porque de fato essa é uma questão, né, a gente tem muitas marcas. Como que você encontra um posicionamento único, uma estratégia que traga diferenciação, se você não está ouvindo tudo que está em volta, não está considerando contextos importantes, É isso aí. né. Então, ter esses olhos e ouvidos abertos a todo momento te diferencia como profissional nessa área, com certeza. É isso aí. A gente É, pratica muito isso. A gente gosta de ser um voyeur social, Uhum. né? é De isso aí. observar e sentir o que que as pessoas estão nos dizendo e aquilo que de fato elas estão sentindo. Temos até uma metodologia de pesquisa especial para isso, baseada em recursos de neurociência, chamada ZEMET,
É uma tecnologia que foi construída nos Estados Unidos pelo seu Gerald Altman, um dos grandes pensadores de comportamento de consumidor, e que foi patenteada na Harvard Business School. O que que essa tecnologia faz? Ela parte nas conversas que a gente faz com uma pessoa de coisas muito básicas até chegar em coisas que nem ela sabia que sentia, né? Mas que são poderosas. Ah, talvez a Daphne, que mexe muito com isso, possa dar algum exemplo. Sim, eu tenho enfim, a gente já fez, projetos bastante, complexos com essa técnica, mas, tô pensando aqui, eu acho que eu posso trazer um case que foi eu não vou abrir aqui o cliente, mas a gente fez um grande projeto para uma marca de chocolates, usando o Zemet. E a gente conseguiu identificar ali um território que os concorrentes que não estavam, né, mapeados pelos concorrentes. É um território muito único do papel que o chocolate tem de fazer você movimentar a sua vida. Então pensa, quando você pensa em comer chocolate, você está pensando ali no doce, na indulgência, num prazer rápido. Zemeckis fez entender que, na verdade, o chocolate pode te ajudar a você ter um boost de energia, ter uma vontade extra de conseguir alcançar coisas novas. Coisa que ninguém te confessa, Exato. numa entrevista normal. Você precisa Com usar outra certeza. metodologia para chegar para É, e que a isso, né. pessoa às vezes nem faz essa conexão, né. Às vezes ela tá ali só pensando naquela coisa mais, tangível, e Isso. através do Zemeckis a gente consegue chegar nesse lugar mais aprofundado e a partir daí a gente construir o posicionamento, etcétera. Então, é isso, é sempre buscando o que está por trás. Para que a gente consiga achar realmente coisas únicas e Olha, poderosas. a gente diz sempre que consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente, né. E uma metáfora para isso, você me permite, Sim. é alguma coisa que está baseada no exame de urina. Eu não sei Agora se me explique essa relação agora. tirem as crianças da sala, né. Por favor, tire todo mundo aí que agora a gente vai ter uma aula aqui com o Jaime Troiano, por É o favor. seguinte, numa pesquisa você faz uma pergunta, o consumidor responde. Ah, né, muito bem. No exame de urina, o que acontece? Você vai ao laboratório, a enfermeira te leva para uma salinha, te dá um tubo de ensaio, uma gaze para você fazer uma higienização, e ela fala: "Colha a urina, aqui nesse tubo, mas por favor, despreze o primeiro jato". Verdade. Conclusão, em pesquisa, quando você não despreza o primeiro jato, você fica com aquela primeira resposta, às vezes quadrada, cheia de estereótipos politicamente corretos, você não está chegando a entender o que aquele cara sente, como se ele entenderia a pureza da urina, se ele desprezasse o primeiro jato, entendeu? Desculpa Perfeito. aí, comparação. Não, ficou perfeitamente explicado, todo mundo entendeu. Agora todo mundo entendeu o branding de uma maneira que nem pensava, né? Mas faz parte, né? A gente tem que chegar nesse tipo de didática para a gente poder trazer essas Ah, informações. Mas é bacana, bacana. E até porque, até para todo o contexto criativo, não só para o dado, né? Essa questão de essa primeira resposta, mas também essa primeira ideia, solução, né? Quando a gente vai propor alguma coisa, se ficar com a primeira ideia, é aquela ideia que é já meio automática, já meio manjada, agora aí a gente precisa aprofundar. Então, realmente, sempre essa primeira, digamos assim, esse primeiro intento de ou tentativa não é a melhor opção, né? Muito eu me legal. lembro, posso contar mais um caso? Agora Os que quiser. põe as crianças na sala outra vez, mas Volta é todo mundo agora. eu trabalhei já faz um bom tempo para amaciante de roupas. Quando o fabricante quer vender o amaciante de roupas, o que que ele diz? A roupa fica macia, fica cheirosa, né, parece que até fica nova. Bom, o que a gente naquela época criou foi o seguinte: a roupa dentro de uma mala e uma criança indo para um acampamento.
A mãe do lado de fora do ônibus, aquela cena clássica, dando tchauzinho para o filho, com lágrimas nos olhos. Bom, o garoto chega no acampamento, no que ele vai abrir a mala, tem primeiro uma fotografia da mãe, e depois a roupa estufa um pouquinho e ele sente o cheiro. E a campanha dizia o seguinte: essa marca é Roupa com Mãe. Ou seja, veja a diferença de falar de amaciamento só e de transportar o cuidado da mãe para aquilo que o garoto vai usar. Então, Com tudo certeza. isso exige criatividade, exige muita curiosidade, enfim. E realmente entender a essência daquilo que vai fazer as mães comprarem esse amaciante e também transportar essa memória afetiva para as próximas gerações, né? Então, digamos assim, já vai construindo e Ah, fazendo a venda para o presente, mas vai preparando o futuro também para se colocar na mente do consumidor. Perfeito. Eu acho que isso é muito bacana. E aí trazer uma frase que também tem a ver com isso, Jaime, que tem a ver com uma palavra que talvez está perdendo um pouco a força e a gente tem que valorizar novamente ou entender o seu verdadeiro sentido. A frase é essa: causa pode ser uma resposta ao propósito de uma empresa, mas o propósito não é reflexo de uma causa. Ele é maior, anterior, genético e deve orientar até qual melhor causa para abraçar, né? Então, qual que é realmente o papel do propósito e para que ele serve, né? O que é esse propósito que é realmente direcionador da marca? olha, posso falar eu? Claro. Seguinte, a gente trabalha, a nossa empresa tem 32 anos, né? Em 2007, a gente criou uma metodologia própria para extrair o propósito de uma empresa, a palavra certa é para escavar o propósito de uma empresa. Que o propósito não é uma, vamos dizer, um perfume que você aplica na flor. É a fragrância que nasce dela, de dentro para fora. Muito bem. Ótimo. Fizemos isso, tem uma metodologia maravilhosa para identificar o propósito de uma empresa. Quando você identifica qual é o propósito, as causas, a missão e os valores ficam muito mais evidentes que se reportam a esse propósito, né? Eu pego um caso concreto nosso de uma empresa. Você podia até falar da Cobase aí. Podia, eu Ah, falei assim. sabem qual é que é a Cobase? Hum. Não, não sei qual que é a empresa. A Cobasi, ela É de é água, não é de água? não, 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 não. Saneamento, Então, não. pega outro exemplo. Pegar um Ah, com base exemplo. de amortecimento, não? Não, não, essa é Tá COFAP. bem. OFAP, Não, não. aí, ó, não, Pegar também um não é. outro, pode pegar outro exemplo, mas com ele. Que é o seguinte: uma empresa que trabalhou muito conosco, agora menos, mas que está com as raízes que nós criamos, Sim. fincadas lá dentro, que se chama Aegea. A Aegea é a maior empresa brasileira privada de saneamento básico e distribuição de água limpa. E vocês sabem qual é o drama do saneamento básico no Brasil. Mais ou menos 50 e poucos por cento só da população tem saneamento básico. O trabalho que a gente fez para a Aegea foi mostrar, junto com eles, que o que eles fazem não é simplesmente estender encanamento, não é entregar conta de água, não é simplesmente criar estações de tratamento, é melhorar a qualidade de vida daquela cidade. Depois de um longo trabalho, a gente identificou que o verdadeiro propósito da Egea é traduzido na seguinte frase: a nossa natureza movimenta a vida. Ou seja, tudo que a Egea faz está pautada por esse propósito. Então, a sua causa, se ela vai adotar uma causa, ela tem que adotar alguma causa que está alinhada com isso, né? Claro. E assim por diante. Tá? exato. E eu sempre também gosto de falar, quando a gente fala de causa, que hoje existe um frenesi, né, Ah, com a questão, por exemplo, do ESG, que são 3 letras que parece que vão resolver todos os problemas relacionados à sustentabilidade, né, e enfim, outras questões. Que não adianta você tentar
falar que tem políticas de ESG ou trazer discussões sobre isso, se isso não for verdadeiro com a estratégia da sua marca e se isso não fizer sentido ali para o que você está comunicando e para o que você está fazendo. Então, quando você usa isso como um jeito de participar da conversa ou até como uma questão publicitária, você enfraquece muito a imagem da sua marca, porque quando as pessoas vão atrás e vê que é mentira ou vê que é um exagero, aquilo fica marcado, né, aquilo fica, eh bem Vai crescendo. presente na história da sua empresa. Então, às Sim. vezes tem tanto essa ansiedade de: "Não, a gente tem muitas iniciativas de ESG para estar participando para participar de uma conversa", que às vezes sua empresa não está preparada e está tudo bem não estar preparada, você pode ter a intenção de, mas eu acho que transparência é muito importante e não só estar na onda da conversa. Que legal, que legal. E também traz um pouco essa questão da proporcionalidade, né? Daquilo que é a imagem da empresa, aquilo que ela está projetando para fora e aquilo que é a identidade mesmo. Olha, eu dou conta disso aqui, então, em proporção, né? Se pegar aquela, né, imagem do iceberg, né? Aquilo que nós vamos colocar para cima, também não pode ser acima daquilo que a gente realmente entrega, porque senão realmente a gente está fazendo, vai frustrar a expectativa que nós estamos tentando gerar com aquela experiência real que a marca e que a empresa está entregando, né? Exatamente. Legal, legal. E aqui já estamos já quase nas últimas frases aqui, mas eu gostei muito dessa frase, é essa mais atual do que nenhuma, né? E que diz assim, né? É muito provável que a tecnologia de comunicação tenha evoluído muito mais rapidamente do que nossa capacidade técnica para utilizá-la bem. Ah, Olha, não. olha, eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro e sou sociólogo, mas sou engenheiro também. Eu acho que, de fato, a engenharia digital e a engenharia de comunicação avançou muito mais depressa do que a nossa capacidade de usá-la bem. Nós estamos ainda engatinhando com isso, não vou nem me estender, porque você tem toda a razão. A tua pergunta já contém a resposta. A frase é tão boa que já está pronta, né? De onde veio essa frase? Não, mas essa é tua, tá no É livro. minha frase? Essa é a sua frase. Mas Mas só você só percebeu, né? Mas só acrescentando nessa discussão, quando a gente olha, né, o livro do Java é de 2017. De Sim. 2017 para cá, a gente viu surgir, pensando em comunicação, o estabelecimento do Instagram, por exemplo, o surgimento do TikTok, agora as inteligências artificiais. A gente está acompanhando uma mudança de comportamento de comunicação ao mesmo tempo que ela está acontecendo. Então as Uhum. coisas estão paralelas. E de fato essa frase do Jaime é muito atual, porque quando a gente parece que aprende a usar uma coisa, vem outra É, coisa, boa, e boa. quando a gente acha que sabe aquela coisa, vem outra coisa. Justamente. E também a gente precisa, às vezes, até dar um passo para trás, porque quando eu fiz faculdade, que faz um tempo aí razoável, falavam: "Ah, não, porque a TV vai morrer, né? Ah, se ninguém vai mais no cinema". E a TV continua muito bem, obrigada, tá lá, ainda é o horário mais caro de publicidade. É também não trazer previsões apocalípticas de que as coisas vão mudar e etcétera. É preciso observar, é preciso entender, mas também é preciso ter calma para não colocar os carros na frente dos O bois. dado Legal. recente mostra, está nessa semana nos jornais, 62% da audiência hoje, né, tá na TV linear, que eles chamam de TV linear, que é a TV aberta mais os canais pagos, né? 62, e o restante, que são 38, se divide em todas as outras plataformas e formas de comunicação. TV ainda no Brasil é alguma coisa para ser levada muito a sério, sabe? Sim. E eu acho que Sim. esse é um bom exemplo de como, às vezes, no mundo da comunicação, e aí fazendo uma crítica, né, ao nosso universo, às vezes a gente é muito míope. Quando a gente está pensando em Brasil,
Gente, o Brasil é vasto, enorme, tem realidades muito diferentes dessa nossa realidade aqui, nós estamos em São Paulo. Então, às vezes a gente o Jaime tem uma história ótima, que é o Mal de Rafael, posso contar? O Jaime tem um amigo chamado Rafael que ele Não, o nome dele é outro. Eu troquei por Rafael para não denunciá-lo, né? Ah, ok, ok. exato, que ele tomava muito na época Coca Diet. E eles falam: "Não, porque todo mundo toma Coca Diet. Tua Coca Diet com certeza vai". Não, ele falava assim, desculpa. Claro, claro. Olha, Jaime, você que trabalha nesse mercado, você deve saber, né? Coca Dice deve ter uns 85% de market share no total dos refrigerantes. Eu falava, não, Rafael, não é isso tudo. Ele falava, como não? Todo mundo que eu conheço toma Toma Coca Coca Diet. Diet. Quer dizer, essa visão em si mesmada, que os antropólogos chamam de etnocêntrica, né? É um grande inimigo do branding e da compreensão do que as pessoas sentem, né? Exatamente, exatamente. Que Então legal. sair dessa visão, olhar, né, é importante também. Sim, a gente tem que entender também que hoje o grande motor também das marcas e das empresas no panorama do Brasil, estamos falando que a maioria são pequenas e médias empresas, não são as grandes empresas, né? Então, a gente tem que entender que essa realidade local é muito importante, então olhar para a comunicação e para as teorias globalizadas nem sempre se encaixam. Além disso, temos um país que é continental, ou seja, vai para o sul, vai para o norte e é totalmente diferente. Então, a gente tem que entender essas nuances para poder criar realmente marcas que conectem com esses universos, né? Não adianta nada a gente fazer marcas para outra ponta do país que talvez não vai consumir. Você está no Paraná. No Paraná, isso. Você conhece uma cidade chamada Antonina? Ah, perdão. Claro, sim, Ah, sim, conhece? Você já conheço. comeu balas Antonina? Já. Pois é, eu fiz um trabalho há pouco tempo com várias marcas É isso que eu ia regionais, falar do centro. Sim. porque é, são marcas muito fortes que o caipira de São Paulo, vamos chamar assim, não conhece, né? Não conhece. Isso, marcas maravilhosas que estão no Nordeste, o bolo da dona, eu não lembro o nome dela agora, lá no Goiás, etc. A gente precisa perder essa mania de olhar para o Brasil a partir da Faria Lima. Eu gosto, já que eu fico citando o nome de autores, eu Autor. gosto muito de uma música do Luiz Gonzaga. Você conhece o Luiz Gonzaga? Luis Gonzaga, conheço, esse conheço. Traga. É que ele canta com o filho dele, chamado Vida de Viajante. Ele diz o seguinte: minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu me sinto feliz. Quer dizer, o profissional de branding que não quiser tirar o bumbum na cadeira aqui em São Paulo e conhecer o que é o Brasil aí fora, não vai conseguir fazer nada inteligente que sirva para o país, né? Muito Desculpe. legal, muito legal. Não, é isso ótimo, digamos assim, que vocês tragam isso daí, porque para que a gente que está no interior, às vezes, digamos assim, falam: "Nossa, do interior vai sair o quê para a grande cidade", né? Mas também pensar dessa maneira, digamos assim, da grande cidade, como que eu chego no interior também, né? É um Isso. desafio dos dois lados. Eu acredito que o maior desafio é conhecer, é ir até lá, é realmente conversar Olha, com as uma pessoas dica, que uma estão. dica, quem quiser, a tua audiência quiser, nós fizemos recentemente um grande trabalho, bem grande mesmo, para o SEMP, que é aquele órgão de regulação do mercado publicitário. Sempre escreve C-E-N de Nair, P, SEMP. Se vocês Sim. forem ao site do SEMP, podem baixar gratuitamente um estudo sobre onde é que estão as marcas brasileiras que a gente não enxerga a partir de Rio, São Paulo e Distrito Federal. Que marcas são essas que estão gerando milhões de empregos e milhões de milhões e parte substancial do nosso PIB, né? Está lá o trabalho, pode ler, Que quem legal, quiser, que legal. está disponível. Já fica aí a recomendação para o pessoal também baixar. Eu já vou baixar, mas daí depois a gente pode trazer mais alguma coisa. E assim, para fechar, e fechando aí nossa conversa, Jaime, quero duas coisas. Duas eu gostaria de te perguntar. Uma tem a ver
com a própria Troiano, né? Digamos assim, vocês tiveram vários marcos históricos e vocês passaram, não sei se posso chamar de rebranding, né? Ou se realmente foi um stylish, ou não sei. Aí vocês vão me dizer a que profundidade foi esse trabalho, mas mais do que isso, qual que foi o motivo hoje, né, de passar daquele nome quilométrico, né, para Troiano Branding e agora só para Troiano, né? Agora, essa história de Tá bom. vocês. Esse acho que sou eu, né? Claro, por Esse eu favor. que tenho que falar. É assim, eu acho que nós acreditamos muito numa frase, a gente pratica e convida os nossos clientes para praticarem, que é o seguinte: ao inovar, preserve o essencial na busca do novo. Preservar o essencial na busca do novo é a mágica das grandes inovações. Eu acho que o que a gente fez na nossa história foi, desde o começo, a partir dessa raiz, apesar de um nome diferente, mais longo, como você falou, sempre ter um compromisso com entender pessoas, construir marcas e, com isso, gerar negócio para os nossos clientes. Então, a gente mudou de cara, mas não mudou de coração. Perfeito, perfeito. Isso aí, por isso que eu queria entender, eu não queria falar rebranding, porque a gente sabe que nós mesmos no mercado, quando às vezes se fala, não, fizemos um rebranding, mas será que é? Né? De certa maneira, uma reforçar a mensagem que vocês já construíram a partir da história, né? E talvez Exatamente. condensar, simplificar para quem está chegando agora, né? E eu acho Eu que vou carregar a bateria, tá peraí. bom. Eu acho que é importante também que esse nosso movimento que a gente falou que é um reposicionamento e teve também uma atualização de identidade visual, ele marca um momento também que para nós, a gente vê o mercado hoje, o branding ele estava se tornando reducionista para o que a gente oferece. Então, a gente vê o branding hoje, né, eu acho que de maneiras positivas e negativas, ele ficou muito, eu não quero dizer pasteurizado, mas eu acho que essa palavra ela foi agregando significados. E quando a gente olhou Uhum. o trabalho, para o que a gente entrega para os nossos clientes, o branding já não estava traduzindo muito bem. Quer que eu fale? Hã? Você está assistindo? Vou desculpa, eu estava botando a A bateria aqui que bateria. estava acabando, agora Não tá. tem É, problema. o Aqui ele ao não vivo é assim. é, ele não estava conseguindo mais, ele estava mais fechando do que abrindo o que a gente acredita que a gente consegue transportar e trazer para os nossos É, clientes. acho que a gente sabe que branding é um pensamento que abre portas e não apenas gera bons designs, por exemplo, Exato, né? Claro, claro, Abre claro. relacionamentos comerciais, abre estabilidade nas empresas. Muitos trabalhos que nós fazemos, isso é fundamental. Nós temos como grandes parceiros os profissionais de recursos humanos e RH, porque lá dentro é que você constrói a origem da marca, a sua raiz e os seus embaixadores, né? Tudo isso a gente faz e às vezes falar troiano branding parece que esconde todas essas outras oportunidades que a gente gera para os nossos clientes. Hoje nós Claro. somos movidos por 3 palavras que sempre nos perseguiram, só que agora a gente conseguiu configurar. Foi um trabalho do conselho da empresa, que aliás eu tenho o orgulho de dirigir. A Cecília Russo Troiano é a CEO da empresa, eu dirijo o conselho. E durante 2 anos nós fizemos um trabalho direitinho sobre nós mesmos. É Que doloroso, legal. porque às vezes a gente escuta coisa que não gosta, mas foi muito bom. E que termina com um posicionamento ancorado em 3 palavras-chave. Eu acho que você já falou de uma, né? É. Que é pulso, essência, potência. Ou seja, pulso tem muito a ver com o que nós falamos até agora sobre conhecer as pessoas de verdade, né? De verdade. Essência, entender a partir daí qual é a razão de ser daquela marca, o que ela tem de único. E potência, como é que eu transformo isso numa ferramenta de negócios para os nossos clientes, né? Você tem Legal, razão, a legal. gente mudou muito, mas sempre com este cuidado, Sim. preservar o essencial na busca do novo, né? Não, e que legal que vocês trazem também a discussão sobre justamente essa profundidade. Realmente, assim, por um lado, né, a palavra se esvaziando e por outro lado, o branding sendo algo
gigantesco, né? Então, digamos assim, às vezes a palavra se esvazia, mas a disciplina cresce enormemente porque cada vez mais temos maiores interações e pontos de contato com os nossos, com os clientes das marcas, né? E realmente assim, nessa questão do esvaziamento também tem a questão de que viramos uma ferramenta ou conhecer duas ou três ferramentas é fazer branding, ou criar uma narrativa e historinha bacana é fazer branding. Então, realmente, aí perdemos um pouco esses três pilares que vocês estão trazendo, que trazem a profundidade, de fato, que você necessita para chegar em um resultado mais coerente e duradouro, né? Não é essa questão de eu faço agora e daqui a 5 meses eu tenho que mudar tudo porque não dá conta mais, né? Então, que legal que vocês também internamente, né, sentiram essa necessidade e mostraram para o mercado que também grandes marcas, né, pioneiras, têm que passar por essa, não digo de reciclagem, mas sim de repensar, né, sua própria identidade. Então, muito bacana isso aí para compartilhar. Muito obrigado aí por compartilhar isso. E outra perguntinha ali para fechar, Jaime, se Oi. você tivesse, né, por mais que tudo, ó, a gente já viu que tudo que você escreveu é mais atual do que nunca, tá? Mas se você tivesse que reescrever esse livro, teria alguma coisa que você falaria, olha, talvez seria diferente hoje, ou o conceito que eu pensava antigamente hoje tem alguma Ah. ressignificação? O que que você me diz? Ó, essa é fácil de responder, que eu respondi com o livro que eu acabei de escrever, que vai sair em maio. É um livro que Beleza, se chama A Potência das Marcas, 2 pontos, renovando o pacto com a sociedade e com os negócios. Repito, potência da legal. marca renovando o pacto com a sociedade e com os negócios. Então, o que que eu não fiz até hoje, nós não fizemos, que a gente quer fazer muito mais, é mostrar cada vez mais para empresas que estiverem dispostas a nos ouvir, que branding e a marca é alguma coisa que foi feita para gerar projetos de vida de fato autênticos, não é para endividar as pessoas, não é para criar necessidades de superficiais, não é simplesmente para fazer mexer o ponteiro de venda das empresas, né? Que legal. Então, isso é o que a gente está. Eu acredito muito nisso, até porque tem mais uma informação importante que eu vou dar em primeira mão para você. Opa, agora eu gostei. Para tudo. Para tudo, para. Que é o seguinte: há 30 anos, na Troiano, a gente usa uma metodologia chamada auditoria de marca, está no livro, está num desses Sim, livros, sim, que sim. mede nível de envolvimento das pessoas com as marcas em 5 categorias no patamar: desconhecimento, rejeição, familiaridade, preferência e idealização. E o que a gente tem percebido, e os dados históricos mostraram de avaliação de 1.543 marcas diferentes ao longo de 30 anos, 1.543, é que o nível de idealização ou de preferência, de envolvimento das pessoas com marcas vem caindo, vem sofrendo uma erosão e o nível de desconhecimento de marcas no mercado vem crescendo, tamanha a quantidade de estímulos e marcas que são jogadas todo dia na nossa frente. Então, nós profissionais de branding temos que tomar muito cuidado com resultados desse tipo, porque eu não estou dizendo que as marcas vão acabar, não é isso, mas é o momento de tratá-las com mais cuidado ainda, porque dentro desse mundo cheio de alternativas, cheio de estímulos, você precisa voltar a fazer aquilo que o Rees e o Jack Trout propuseram no livro de 1980 e oitenta e poucos, chamado Posicionamento, Positioning. Ele dizia o seguinte, que a sua marca só será relevante se ela conseguir ocupar o espaço, aquele espaço, ele falava assim, aquele espaço de 1 centímetro cúbico escuro e úmido aqui dentro, né? Senão você está jogando dinheiro fora. E dá trabalho fazer isso, Agostinho. Dá trabalho Com chegar certeza, até isso. com A certeza. gente nem sempre consegue, vou ser honesto, nem sempre consegue, mas a gente tenta. Mas aí eu acho que essa honestidade, Jaime, é o grande ponto. É nisso que você está falando de talvez
o branding ter ido em uma direção de idealização, e aí depois a gente enche a boca falando que as marcas são iguais às pessoas. E na verdade, talvez seja, a gente está sempre querendo mostrar mais do que a gente é, né? Então a gente tem que voltar, talvez, para essa humanização das marcas, ser realmente um equilíbrio entre aquilo que realmente somos em todos os aspectos. Então, nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente consegue chegar no objetivo final pautado, mas a intenção de fazer o bem, a intenção de fazer melhor, de construir algo em comunidade, isso é o ser uma marca humanizada, não é aparecer meu rosto no Instagram ou fazer um post falando, sei lá, o que das marcas. É realmente ser o que a gente acredita. Às vezes, eu estava comentando outro dia que tem uma frase que, quando me perguntam, e o que seria para simplificar o branding, né? Quando eu falo em voz alta, até eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo trabalhando com isso? Mas é assim, branding ou construção de marca é você acreditar em uma coisa e tomar decisões a partir dessas crenças. Só isso, digamos assim. Na verdade, você acredita em algo e porque você acredita naquilo, toma decisões e aí você traz coerência, aí você traz autenticidade, aí você traz construção para a comunidade. Percebe que no final das contas falamos que somos parecidos com as pessoas, mas pegamos a parte, talvez, o lado escuro e não realmente a essência das pessoas, né? Sim, Perfeito. legal. Gente, bom, eu acho que assim, se fosse por mim também, a gente vai longe aqui, mas não temos esse tempo. Mas eu queria, de fato, agradecer, né? Daphne, muito obrigado. Jaime, muito obrigado mesmo. Como eu falei, hoje é um capítulo, episódio, digamos assim, especial, por justamente trazer esse contexto do livro, mas não falamos do passado, falamos realmente do presente do branding e até do futuro. Então, eu agradeço por essa conversa, por tudo que vocês falaram. Agradeço aí também as pessoas que participaram. Mas eu quero deixar com vocês a frase final, a mensagem final, para não ficar na minha mão, né? Isso aí. Qual é a frase final? Você quer Não, Você eu? você que vai dizer, você tem autoridade para isso. Agora você me pegou aqui a frase final, né? Espera aí um pouquinho, só que eu vou chegar lá. Olha, eu tenho uma frase final, que por Fechou. sinal não é minha, é do Olavo Bilac. Você talvez não saiba, Olavo Bilac foi um grande poeta parnasiano no Brasil, né? Virada do século XIX para o XX, acho que era mais ou menos isso, Olavo Bilac, que escreveu um poema chamado Ouvir Estrelas. Olha só. E ele no poema, eu não vou falar o poema inteiro, porque eu nem sei decor, mas ele falava o seguinte: ele estava olhando para as estrelas e conversando com elas. E um amigo olhou para ele e falou: Você ficou louco? Como é que você está conversando com as estrelas? Elas não estão te ouvindo. E ele falou o seguinte: "Ah, só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas." É isso que o nosso trabalho nos faz pensar. A gente amar o que faz, amar pessoas, amar consumidores, né? E ouvi-los, né? Escutando tudo que eles têm para nos dizer para dar um passo dentro desse mercado, né? Eu acho que o Olavo Bilac estava certo e já descobriu isso há muito tempo. Olha só, então aí já para quase século XIX e já tinha a resposta antes do que a gente aqui, 2026, Muito né? antes. Não, muito antes. A gente está só repetindo que esses grandes mestres da música, da literatura, do pensamento filosófico, ah, já nos disseram há muito Nos tempo. dizem. Com certeza, então estamos em cima desses ombros, né, desses gigantes ali. Muito obrigado, então, Jaime, Daphne, então, por essa conversa aqui. Então, eu Nada. vou aqui só encerrar para justamente para que o pessoal possa, né, continuar com suas atividades, mas para mim uma honra enorme, né, como eu falei, foi algo fantástico, muito especial para mim poder conversar com vocês. Espero não seja a única e a última vez, né, que a gente se encontre em algum outro momento. Mas muito obrigado, né? E até uma próxima oportunidade. Sim, eu só queria convidar também quem Vale, tiver claro. assistindo, a gente tem muito conteúdo no nosso site, que é troiano.com.br.
nas nossas redes sociais também, que é @troiano_branding, e no Instagram do Jaime também, Jaime Troiano, a gente posta bastante coisa, ele comenta muitos assuntos, então quem puder seguir, nos acompanhar nesses lugares, são todos bem-vindos. Muito bem-vindos. Obrigado, Então, viu? beleza. Muito Gente, muito obrigado. Olha, eu ia falar mais uma última coisa, que você citou várias frases minhas, não foi? Oi, claro. Muito bem. Além do livro que está sendo lançado agora em maio, eu resolvi fazer uma coisa, depois de muita insistência de algumas pessoas, lançar um livro só com as minhas frases. Já tenho aqui, temos uma coleção aqui, ó. Já temos uma coleção. Então, é um livro Um que anexo. porque essas frases são tão poderosas, não porque eu tenha inventado, porque elas são tão relevantes, elas significam tanto que as pessoas não esquecem. Esquece o resto, mas não esquece a frase. Com É isso certeza, aí, com pessoal. certeza. Muito Gente, muito obrigado. obrigado e até uma próxima oportunidade. Até lá. Conversamos. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Gente, então, muito obrigado a todos os que participaram até aqui. Aqui a gente terminou nosso episódio, mais um episódio da Longcast. E, bom, até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado assim tanto como eu. Tchau, tchau. Até mais. Lomcast.